Nação Azul tá no ar a TV Cruzeiro. Heptacampeão mineiro, tricampeão mundial, bicampeão da Supercopa e agora tetracampeão da Sul-Americana. Esse é o Sada Cruzeiro, que conquistou a América do Sul pela quarta vez após vencer o Bolívar na final. Vamos conferir agora como foi mais esse título da máquina azul das quadras. E o triunfo celeste veio com esse ponto do Felipe, que garantiu o quarto título da Raposa. E o detalhe é que o Sada Cruzeiro foi campeão invicto. As primeiras vítimas foram o anfitrião Montes Claros e o Boêmias do Uruguai, ambos na primeira fase. Na fase final, o Cruzeiro encarou dois argentinos, o PCN na semifinal e na grande decisão Bolívar. Todos sentiram o peso de perder por 3-0 do campeão de tudo. E o cubano Leal, mais uma vez eleito o MVP da competição, como no ano passado. E além disso, o melhor ponteiro do torneio. E não podia ficar de fora da seleção da competição. Além dele, marcaram presença os jogadores Rodriguinho, o William e o Simon. Com esta conquista, a Raposa entra para o hall dos maiores vencedores do Sul-Americano, ficando atrás apenas do paulistano, que tem 5 títulos até a década de 80. E pensando bem, não seria bacana a gente conquistar o Mundial? É claro que existe essa possibilidade. Após ganhar esse título, o Sada Cruzeiro carimbou o passaporte direto para o Mundial de Clubes, que acontece na Polônia em dezembro. Tamo junto, hein, Sada Cruzeiro? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Parabéns aos guerreiros das quadras e a todos no Sada Cruzeiro pela manutenção do ótimo trabalho. E no futebol, a história não é diferente. O início excelente da temporada do time do Mano Menezes vem muito das contratações feitas pelo presidente Gilvan e toda a diretoria, pela manutenção da comissão técnica e por um trabalho que é fundamental no desenvolvimento dos atletas e que é feito por poucos clubes no país, o de coaching esportivo. Aqui no clube, essa função é desempenhada pelo Varley Costa e a Thaís Silva foi bater um papo com ele. Para quem pensa que o trabalho de um jogador se limita às 4 linhas ou à preparação física, está muito enganado. Torcedor Celeste, você já ouviu falar no coach esportivo? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Estou aqui com o Varley Costa, ele é doutor em Ciências do Esporte e desenvolve um trabalho de coach esportivo aqui no Cruzeiro. Fala pra gente, Varley, como é esse trabalho, essa preparação que vai muito além do físico, né? Um jogador também precisa de um trabalho para alinhar o emocional, não é isso? Sim, o coach esportivo é uma área nova dentro do ambiente do futebol, né? Reúne muitas ciências, do treinamento esportivo, da neurociência, da própria área do coach. E o objetivo central é desenvolver o atleta, melhorar o potencial do atleta em diferentes esferas. E como é feito esse trabalho? Assim, você estava conversando comigo antes um pouquinho e a gente viu que tem alguns pilares, digamos assim, para trabalhar esse atleta. Conta pra gente quais são esses pilares e como é feito esse trabalho. O trabalho do coach esportivo é um trabalho integrado, né, aos demais setores do clube. Então, em relação à performance do atleta, existe uma preocupação muito grande, né, e eu fico responsável por tratar de questões como, por exemplo, a recuperação emocional, a recuperação de sono do atleta, que são fatores que interferem no dia a dia dele em campo. Também, por exemplo, quando temos atletas lesionados, é comum que o atleta, no momento em que está lesionado, questões ligadas à autoestima, à autoconfiança, elas diminuam muito. Então o coach esportivo ele vem no sentido de mostrar para o atleta e esclarecer para ele os aspectos da lesão, o processo que ele vai ter que passar no tratamento da lesão e como será o retorno dele às atividades normalmente. A TV Cruzeiro acompanhou, né, alguns treinamentos que vocês fazem, né, com o Murilo, com o Alisson e com o Fábio. São 3 jogadores em momentos diferentes. O Murilo veio ali da base, o Alisson, apesar de novo, é um jogador já com uma certa experiência no time principal e o Fábio é um jogador experiente, né, com muitos jogos pelo Cruzeiro. Existe diferença nesse atendimento, digamos assim, com cada jogador? Você tocou num ponto muito interessante. O coach esportivo, para ele ser eficaz, ele é necessário que nós individualizemos o trabalho.
Então, por exemplo, os atletas da base que recentemente foram promovidos à categoria profissional, nós trabalhamos com eles aspectos ligados ao planejamento da carreira, avaliamos algumas capacidades deles, como percepção, atenção, que vão influenciar muito no trabalho de campo e no aprendizado dos conceitos táticos do nosso treinador. Já atletas que estão há algum tempo no elenco, como é o caso citado por você do Alisson, o objetivo é outro. O objetivo é um atleta que ainda tem a capacidade de melhorar a performance em vários setores, seja ele físico, técnico, tático ou mental. Nós procuramos dar suporte para esse atleta para que ele atinja esse alto nível de performance num menor tempo possível. Já atletas que estão, os atletas experientes do nosso elenco, atletas que são ídolos do Cruzeiro, como é o caso do Fábio, do Henrique, de outros mais, a ideia é a manutenção dos níveis de desempenho deles. Então, por exemplo, no caso dos goleiros, nós avaliamos o tempo de reação, avaliamos o tempo de tomada de decisão dos volantes, que são informações muito importantes para o treinador e que, quando passadas para eles, permitem aos preparadores físicos, aos auxiliares técnicos e até mesmo ao Mano Menezes, promover atividades específicas para aquele atleta para auxiliá-lo na manutenção de uma alta performance durante toda a temporada. Então, Varley, você também é professor na UFMG. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor de como funciona essa parceria entre o clube e a Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, essa é uma parceria que já vem de longos anos, né, do Cruzeiro. O nosso professor, o Emerson Silame Garcia, que por muitos anos foi fisiologista aqui, ele construiu essa parceria. O Cruzeiro é um grande parceiro da UFMG e o que eu faço na UFMG com o Cruzeiro é um processo de consultoria. Então, muitas das vezes a gente desenvolve estudos aqui que são de interesse da universidade, mas que também são de interesse do Cruzeiro. Por exemplo, recentemente vocês devem ter visto aí um pesquisador da universidade fazendo uma coleta de dados com um equipamento que é um equipamento vindo dos Estados Unidos, é o único no Brasil que mensura a capacidade de atenção. E a gente teve a oportunidade de medir essas capacidades com atletas de alto nível como o nosso goleiro Fábio. Então a ideia é sempre essa, estar aproximando o que a UFMG constrói de tecnologia, constrói de equipamento com o ambiente do futebol, para que o Cruzeiro ele saia ganhando nesse tipo de situação, né? Que ele possa ter os melhores equipamentos, os melhores profissionais, as melhores tecnologias e informação de ponta para a nossa equipe profissional. E como na prática, então, é o seu trabalho? Assim, você usa algum equipamento, tem alguma técnica? Então, o trabalho, como eu já disse, ele é individualizado, mas a gente usa sim. A gente tem um equipamento no Brasil chamado Mental System Training, que é de uma empresa, a Schufri, que é a principal empresa de testes neuropsicológicos do mundo. E esses equipamentos eles são muito utilizados nos clubes de futebol na Europa. A ideia desse equipamento é poder monitorar o nível de performance, por exemplo, de atenção, de concentração, de percepção, de tomada de decisão dos jogadores e a partir daí treinar essas capacidades. Então hoje nós temos condição de estar treinando as capacidades mentais dos atletas do Cruzeiro. Inclusive o Murilo, ele usou um desses equipamentos. Vamos conferir o que ele achou. Então, difícil no começo, mas vai adaptando, vai ficando melhor e vai ficando mais fácil. Raciocínio rápido, inteligência, rapidez, eu acho que isso pode também ir para dentro do campo, né? Pode ajudar muito e pode ser melhor para dentro de campo, pode ajudar. E envolve todo o contexto do clube, né? Não só diretamente os atletas, mas também departamento de performance, nutrição, fisiologia, até mesmo a comunicação. Como é que é trabalhar com todos esses pilares? Bem, é um grande desafio, né? A gente fica numa situação de interface entre vários profissionais, os atletas do clube, membros da comissão técnica. Por exemplo, com a fisiologia e com o departamento de performance, a gente tem um objetivo muito grande com os atletas, que é conscientizar eles do desempenho deles em cada treino, que a gente monitora, nos jogos, que eles procurem o setor para saber mais informação, saber como pode melhorar, em que situações eles estão com uma performance adequada, em que situações eles precisam avançar para que o Cruzeiro saia ganhando sempre. Com o departamento de comunicação, nós fazemos um trabalho integrado, né, onde a gente procura conscientizar o atleta do uso correto das mídias sociais, especialmente das mídias sociais, para que a exposição da sua imagem, tanto perante o nosso torcedor, mas também perante a toda a comunidade esportiva, ela seja uma exposição adequada e que o atleta saia ganhando com essa exposição e também o clube, né? Então é
é isso. Muito obrigada, Varley, pela sua participação, por toda a explicação. Acho que deu pra gente, pro torcedor celeste, entender que o trabalho aqui na Toca é muito mais intenso do que a gente imagina, né? Desejo boa sorte para você. A gente vai seguir aqui acompanhando o seu trabalho e vendo o reflexo disso dentro de campo. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Virgínio. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de meter. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Fica aí, daqui a pouco a TV Cruzeiro tá de volta.